Olá, eu sou o Marcos, membro da equipe técnica D3S, e hoje falarei sobre o contato bonded e share topology nuances. Quando possuímos mais de um componente na análise, precisamos definir a maneira como esses componentes se interagem, para assim permitirmos que os esforços e, consequentemente, os deslocamentos sejam transmitidos. Então aqui, por exemplo, temos aqui esse caso, onde possuímos uma roda e um engate. Desse modo, precisamos definir a interface de contato entre os dois componentes. E também nesse caso aqui, onde possuímos esses quatro corpos aqui, precisamos definir a interface de contato entre esses componentes. A gente possui algumas interfaces de contato que podemos representar dentro do ANSYS. Uma delas é quando possuímos dois corpos separados, mas ao se encostarem ocorre um deslizamento com base no coeficiente de atrito. Desse modo, inserimos o contato friction no ANSYS. Mas tem alguns casos que o coeficiente de atrito é tão baixo que podemos o desconsiderar. Neste caso, utilizamos o contato frictionless. Contudo, o caso mais comum é quando possuímos dois corpos colados. E para este caso, possuímos duas abordagens de trabalho. A primeira é utilizando o contato bonded dentro do ANSYS mecânico. A abordagem é onde o software define a interface de contato e realiza os cálculos na interface utilizando as equações de contato. Em muitos casos, o ANSYS mecânico detecta sozinho os contatos e, por padrão, ele os define como bonded. A segunda abordagem é a share topology, onde dentro do software de geometria, SpaceClaim ou Discover, é realizado o compartilhamento da topologia. Neste caso, o mecânico interpreta que a geometria é uma só na hora da geração de malha e da análise, assim simplificando as equações na hora da solução. E como foi realizado um compartilhamento de topologia, é possível definir materiais diferentes para cada corpo, o que não seria possível caso tivéssemos unido os corpos. Agora eu vou abrir o software e mostrar na prática cada um deles. Agora aqui com o software aberto, estamos aqui com o Workbench e nele possuímos duas análises. A primeira utilizaremos o contato bonded e na segunda utilizaremos o share topology. Primeiro iremos abrir aqui o mecânico dando dois cliques em Model e aqui temos o nosso engate com parafuso. Neste caso aqui utilizamos o contato bonded. E quando a geometria ela possui duas superfícies que estão encostando na outra, o software já reconhece contatos automaticamente. Então irmos aqui em Connection, ele já criou alguns contatos e esses contatos ele automaticamente define como bonded de todos eles. Caso queremos mudar o tipo de contato, basta alterar aqui o tipo de contato, mas aqui queremos que realmente seja bonded. Agora vamos criar a nossa malha, gerar a nossa malha. Vamos dar o tamanho aqui de elemento de 5 mm para a nossa malha. E vamos gerar a malha. Como foi utilizado o contato bonded, ele consegue gerar malhas diferentes para cada corpo. E podemos reparar aqui que é bem interessante que os nós não coincidem. Então essas malhas não são coincidentes com os nós. Então é possível ser feito isso por causa do contato bonded. Então agora vamos aplicar algumas condições de contorno aqui na nossa análise. Essa condição de contorno é fixar essa face aqui, então vamos inserir structure, vamos inserir um fixo suporte aqui. Também vamos inserir uma força aqui de 5.000 newtons em direção Z negativa. Vou dar aqui o define para components e colocar aqui em Z menos 5.000. E vamos rodar a nossa análise. Aqui podemos ver a deformação aqui, nossos deslocamentos, na casa de 0,34 mm, aqui utilizando o nosso contato bonded, que foi um contato, nesse caso aqui, criado automaticamente dentro do nosso ANSYS mecânico. Agora vamos demonstrar como realizar isso por meio do share topology. Para isso, voltamos para o Workbench e vamos agora abrir o SpaceClaim, dando dois cliques aqui em Geometry, ou clicando com o botão direito e Edit Geometry em SpaceClaim. Aqui com o SpaceClaim aberto, existem duas maneiras de utilizarmos o Share Topology. A primeira é clicando aqui em cima da árvore e aqui em Share Topology mudar para o Share ou Merge. O Share é o mais indicado, por ele realmente permite que os nós sejam compartilhados pelas duas geometrias. Mas a melhor maneira é vir aqui em Workbench, clicar aqui em Share. E desse modo ele reconhece todas as faces que podem ser compartilhadas. E aqui a gente aperta aquele botãozinho de verde, dá um OK e agora o Share Topology foi ativado.
Desse modo, agora voltamos aqui para o nosso Workbench. E agora vamos dar um refresh aqui no nosso model para ele atualizar. Porque como a gente mexeu na geometria, agora precisa ser atualizado de novo o mecânico. E depois que ele dá um refresh, abrimos novamente o mecânico, agora descendo do caso, para gerar a nossa malha e aplicarmos as nossas condições de contorno. Agora damos 2 cliques em model para abrir o mecânico. O mecânico aberto, vamos conferir aqui se o material está definido, e está definido o material. E agora vamos aqui gerar novamente a nossa malha, aqui com elemento 5mm. Agora, aqui é algo bem interessante de se notar, pois como foi utilizado o Chart Topology, agora a malha ela é gerada como se fosse um corpo só. Então é possível reparar que os nós, eles coincidem aqui, os nós. Deixa eu mudar aqui até pegar um nó específico. Esses nós aqui coincidem porque estão sendo compartilhados de um corpo para outro. E isso aqui demonstra realmente bem a diferença entre o contato bonded e o Chart Topology. Vamos inserir novamente nossas condições de contorno aqui, que é novamente a força de menos 5.000 newtons na direção z negativa. E também adicionar o nosso fixed support aqui nessa face. E também vamos inserir já a nossa deformação total e vamos rodar a análise novamente. Com a análise rodada, podemos perceber aqui que a nossa deformação total está muito parecida com a utilizando o contato bonded. E desse modo podemos ver realmente que são duas abordagens diferentes, mas é esperado resultados bem parecidos, porque o que muda realmente é só um método que o ANSYS está analisando, mas o caso continua o mesmo. E vale ressaltar também essa diferença na malha, com diferença bem interessante. Uma das grandes vantagens de utilizar o Chart Topology é porque em muitos casos a análise se torna mais rápida, porque o software não está utilizando equações de contato. Caso queira saber mais sobre contatos, acesse nosso curso básico de simulação estrutural, utilizando o ANSYS, e o nosso curso de análise não linear com ANSYS. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.